Experiência socialista. Nesse vídeo vai ser discutido o resultado da aplicação das teorias marxistas em alguns países, como Rússia, China e Cuba. Teoria socialista. No sistema político-econômico socialista, em teoria, não existem propriedades privadas, e os meios de produção pertenciam ao Estado, responsável por manter todas as necessidades da população, como saúde, educação, alimentação, emprego, lazer e cultura. Na teoria, os meios de produção dos países socialistas não visaram lucro, mas a manutenção dessas necessidades básicas da população. O comunismo, de acordo com Karl Marx, é a próxima etapa do socialismo, na qual as classes sociais desapareceriam e todo o produto gerado pelos meios de produção seriam distribuídos segundo a capacidade e a necessidade de cada um de nós. No comunismo, o Estado perderia a sua função. Não haveriam guerras ou repressões, pois todos esses conflitos, na perspectiva de Marx, são gerados por lutas de classes. O socialismo se apoiou na promessa de uma nova forma de explicar o ser humano e a condição na história, que é vista como uma sucessão de fases de desenvolvimento da civilização humana. Segundo Marx, a história se move em direção de um tempo em que todos os homens adeririam ao comunismo, por vontade ou por força. Em acordo com essa proposta, vários movimentos e estudiosos da sociedade se uniram expressando a célebre frase de Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx: Trabalhadores do mundo, univos. O socialismo pode ser dividido em dois tipos: o socialismo utópico, que, como o próprio nome já diz, idealiza uma realidade contrária ao mundo real, e também tem como ideia fundamental a construção de uma sociedade ideal, totalmente igualitária. E tem também o socialismo científico, conhecido como socialismo marxista. Defende uma ação direta contra o capitalismo por meio de uma revolução violenta da classe proletária. Socialismo na Rússia. A Rússia era comandada pelos czares, líderes de um regime político imperial bastante parecido com o absolutismo monárquico, pois existia uma sociedade em que nobres e coligados ao imperador eram amplamente favorecidos. Foi nesse cenário que o Partido Bolchevique, liderado por comunistas russos como Lenin, Trotsky e Stalin, impulsionaram a Revolução Russa em 1917, e as ideias de Karl Marx puderam ser aplicadas pela primeira vez em uma sociedade. Os trabalhadores russos se abateram com a fome e o cansaço pelas guerras. A morte do líder russo, Vladimir Lenin, prejudicou ainda mais uma retomada da estabilidade, pois houve uma disputa pelo poder entre os sucessores políticos. Diferentemente da teoria que exprimia ideias de liberdade, a prática do sistema socialista foi de um Estado controlado de todas as esferas civis. A Rússia passou a ser uma potência militar sob o pulso forte do Partido Comunista. Muitos estudiosos consideram que, em função desse panorama, ocorreu um fracasso na implantação do socialismo na Rússia, e ainda estão esperando a aplicação da teoria em uma prática que contemple a liberdade. Observa-se que, na prática, o estado de opressão do governo socialista foi muito maior do que era vivido anteriormente à Revolução. Inclusive, os problemas da fome e da miséria se agravaram. O saldo de mortes do regime socialista soviético, decorridos por perseguições políticas, étnicas, religiosas e devido a problemas econômicos, foram gigantescos. As mortes ocorriam principalmente por fuzilamento ou pela fome. Conforme já abordado, muitos opositores ao regime eram enviados ao Gulag, que eram locais muito semelhantes aos campos de concentração nazista, onde os prisioneiros eram obrigados a fazer trabalhos em condições subhumanas. Os problemas socioeconômicos do regime soviético também foram responsáveis pelas misérias de muitos,
Com a Revolução Socialista, tudo passou a pertencer ao Estado com uma economia planificada, que caracteriza por um sistema econômico pautado pelo Estado, e não pelas características do mercado. Nesse aspecto, o governo elaborou planos que foram válidos por um determinado período, como os planos quinquenais, que estabeleciam um prazo de 5 anos para os setores serem desenvolvidos. Já na década de 1980, os países socialistas começaram a se deparar com a escassez da produção, tanto agrícola quanto industrial, e com deteriorização de seus produtos manufaturados, o que levou à readequação do regime soviético em 1991, em que a abertura para capital particular e internacional foi a grande modificação, levando assim ao fim do regime. Construção do Muro de Berlim. Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes: a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a Alemanha Oriental, que era socialista. O modelo capitalista do lado ocidental foi inundado por capitão francês, inglês e norte-americano e prosperou muito. O lado oriental adotou a economia planificada do socialismo. Os empregos na burocracia estatal eram os mais visados e o desenvolvimento era mais lento. Desse modo, muitos que habitavam o lado oriental migravam para o lado ocidental em busca de melhores condições de vida. Os socialistas do lado oriental acreditavam que o desenvolvimento não se acelerava devido à perda de mão de obra especializada para o lado ocidental. Por isso, em 1961, decidiu-se pela construção de um muro a fim de impedir a fuga dos alemães orientais para o lado ocidental do país. Esse muro era guardado por militares que tinham a ordem de atirar em quem tentasse ultrapassá-lo. Além de cercado por minas terrestres, durante essa divisão houve grandes movimentos populares de protesto. Com a queda do muro em 1989, houve mais um enfraquecimento dos ideais socialistas na Europa. Revolução comunista na China. Até a década de 1950, a China tinha uma economia agrícola e o país apresentava uma enorme distância entre as classes sociais. Nessa época, a popularidade de um líder de resistência, chamado Mao Tse-tung, era significativa, o que realmente o conduziu, em 1949, a liderar um golpe contra o poder constituído e instaurar o comunismo no país, através da proclamação da República Popular da China. O líder do país deu início à implantação de um largo programa de reformas sociais, juntamente com a nacionalização da economia. Essas medidas, no entanto, não deram conta de reduzir as desigualdades, inclusive agravaram elas. Em 1955, foram organizadas 1 milhão de cooperativas rurais que contribuíram para a coletivização da agricultura. O Partido Comunista Chinês deslocou subsídios econômicos para a agricultura, ocasionando um crescimento de 65% de produtividade, porém insuficiente para barrar outras dificuldades. Nesse contexto, foram criados 2 instrumentos de centralização política: o Livro Vermelho e a Guarda Vermelha. Também se estatizaram os grandes meios de produção, para retomar o crescimento e implementar na prática a teoria comunista. Mao Tse-tung usou da violência para concretizar seus planos. Os camponeses foram reunidos em comunas agrícolas, as comunas populares, de até 20 mil famílias cada uma. Siderúrgicas improvisadas com tecnologia rudimentar foram instaladas por toda a parte. O comunismo se mostrou impraticável, desorganizou a economia e matou milhões de camponeses por causa de fome. Em 1956, começaram as críticas ao governo. Mao Tse-tung fez uma abertura cultural e, ao mesmo tempo, aumenta a violência. Com o fracasso dessas medidas, Mao foi afastado do poder. A nova liderança do Partido Comunista pôs em prática a reorganização política e econômica da China. Alguns instrumentos de repressão foram instaurados no país e fortaleceram as estruturas do governo.
Foi assim que aconteceu a implantação da Revolução Cultural Chinesa. Em 1966, um movimento destinado a devolver a Mao Tse-tung o poder, em que intelectuais, estudantes e militares foram fortemente reprimidos. A morte de Mao Tse-tung deu espaço para Deng Xiaoping assumir a liderança do governo chinês. E com este evento, o socialismo seguiu novas direções. Com o objetivo de potencializar a produção nacional, o governo permitiu a entrada de capital estrangeira e a abertura para a iniciativa privada. Deng reaproximou-se do governo dos Estados Unidos. Com isso, aumentou a produtividade, incentivando o lucro na produção e processou um imenso esforço da industrialização para a produção de itens de baixo valor, porém de produção de larga escala, os Made in China. Contudo, a abertura econômica não levou à abertura política, o que causou um movimento em 1989, no qual milhares de estudantes ocuparam a Praça da Paz Celestial em Pequim, exigindo abertura política. O movimento, que foi inicialmente tolerado, depois foi repreendido com muita violência. O governo passou uma mensagem clara: não abriria o regime. A China criou um novo modelo próprio de governo socialista e precisou adaptar as teorias do comunismo à realidade do seu povo, fazendo com que o comunismo chinês sobrevivesse, enquanto a ideologia comunista soviética foi totalmente abandonada. Revolução Socialista em Cuba. Em 1933, o sargento Fulgêncio Batista depôs o ditador que o antecedeu. Durante seu governo, a ilha teve seus problemas sócios agravados, pois a elite latifundiária enriquecia cada vez mais, enquanto a maioria da população ascendia socialmente. Nesse contexto, no interior das universidades, estudantes, burgueses, entre eles Fidel Castro, interessaram-se pela militância política. Mesmo que a realidade de suas vidas privadas fosse uma característica da elite cubana, vislumbraram na Revolução Socialista uma maneira de reorganizar o poder no país. Desse modo, organizaram-se e viajaram pelo interior do país conquistando o apoio de massas. Com forças unidas, Fidel Castro fez a primeira tentativa de derrubada do governo de Batista, em julho de 1953, porém não obteve sucesso. 2 anos depois, em março de 1958, os revolucionários fizeram uma nova investida e conseguiram êxito. Derrubaram o governo instituído. Fidel se autoproclamou presidente e instituiu uma nova ordem social. Eliminou oposicionistas e reorganizou, segundo o controle estatal, as práticas econômicas. O presidente Castro adotou medidas de desapropriação de empresas norte-americanas e se aproximou da antiga União Soviética. Porém, com o enfraquecimento da União Soviética, perdeu um importante sustentáculo econômico, visto que, devido ao caráter repressivo do regime socialista que impunha a ilha, muitos países negaram comercializar com os cubanos. No contexto da Guerra Fria, autorizou a instalação de mísseis soviéticos, direcionados ao território dos Estados Unidos. Como represália, os Estados Unidos surpreenderam importações para a ilha, agravando o problema econômico. Se por um lado a Revolução Cubana determinou o fim do último regime oligárquico da América Latina, como alguns intelectuais acreditam, por outro lado eles estabeleceram um regime em Cuba baseado no desrespeito às liberdades e na perseguição dos opositores do governo, sendo inúmeras as denúncias de prisões ilegais, torturas e assassinatos que não cessaram até os dias atuais.